Meu nome é Lilian Sá e esse é o Ouse Não Saber. Sem sermos donos da razão, eu e os meus convidados vamos falar de assuntos atuais e necessários. Ok, alguns nem tão necessários assim, mas com muita responsabilidade e humor. A gente não precisa saber tudo a respeito de todos os assuntos, mas hoje em dia é preciso ousadia para assumir isso. Que foi? Ouse Não Saber. Como? Quê? Oi, gente belérrima. Bora bater um papo e ter a ousadia de perguntar o que a gente não sabe? Eu cresci, eu acho que muita gente aqui também ouvindo a frase, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É de um reducionismo, assim, abissal. Eu acho que a gente nasce, cresce, reproduz ou não, se a gente quiser, se a gente tiver vontade. E aí a gente começa a cair o cabelo, fica sem lembrar as coisas, um fog mental, dorme mal, aí fica com preguiça, aí incha a perna. Eu tô falando de um processo normal e natural e pentelha aqui feio, mas é o envelhece, a maturidade. E o morre, ele vem, espero eu, muito lá para frente e que a gente tenha vivido, inclusive, essa maturidade de forma plena. O assunto de hoje é, sim, o envelhecimento feminino, a maturidade, a menopausa e tudo que vem nesse bojo. Para essa discussão, que obviamente eu não vou saber falar com propriedade, é por isso que eu estou aqui, para a ousadia de perguntar, eu acho isso muito chique. Eu vou ler. Doutora Carla Delácio, médica ginecologista, obstetra pela Unifesp, especialista em medicina fetal pela Unifesp, pós-graduada em nutrologia e pós-graduada em ciências da longevidade. Muito obrigada por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente e ajudar essa mulherada a entender um pouco mais desse processo todo que espero que a grande maioria que vai passar, que é o processo da maturidade e do envelhecimento. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre fatos que acontecem para todas as mulheres, né, e para os homens também. É que na mulher tem um impacto diferente. Então, no dia a dia, quem trabalha, que tem oportunidade de trabalhar em saúde da mulher, percebe nitidamente o quão o processo todo influencia na qualidade de vida da mulher. Então, eu acho que é sempre válido estarmos falando sobre o assunto, né, informando e fazendo com que as mulheres não se acostumem, né, e normalizem os sintomas. Isso que eu acho muito importante. Todos aqueles que eu descrevi antes. Exatamente, né, porque a maioria das pessoas fala assim, isso é normal. Não, não é normal, né? E existem recursos hoje, né, e desde, né, muito tempo, para justamente aliviar todo esse processo. Então, não é não envelhecer. Isso não existe. É envelhecer com qualidade. É passar por todo o processo de uma forma sutil, onde você vai poder aproveitar todas as etapas. Porque a mulher, Lilian, desde criança, passa pelas transições hormonais. Então, tem a adolescência, aí depois, se ela quer ou não engravidar, é um boom hormonal muito diferente. O puerpério é outro momento hormonal muito crítico na vida da mulher. Aí vem a pré-menopausa, né, que a gente fala que é um período muito crítico para a maioria das mulheres e que nem sempre é a menopausa mesmo. Na prática clínica, a gente percebe que tem mulheres que sofrem muito mais no período antes da menopausa, que é meramente um marco, do que na menopausa em si. Segura isso, segura que a gente vai chegar lá. E eu fico impressionada que fala-se pouco. Sim. A gente ouve muita coisa na internet, e eu sempre falo a respeito disso aqui, tem muita informação, mas a gente vai chegando em labirinto sem saída, Sim. né? Sem ser informação de qualidade, justamente porque eu acho que se fala pouco com qualidade a respeito disso. Ainda é um tabu, Sim. né? Ainda existe uma vergonha, a gente bota esse trem para baixo do tapete, e que é um processo normal que vai acontecer com todo mundo. E que bom que a gente vai discutir isso aqui hoje. Eu queria começar com você, e por isso que eu te interrompi, te peço desculpa, para a gente destrinchar, porque eu recebi perguntas aqui e estão anotadas, essa ideia aqui nossa é sempre fazer de forma coletivamente a construção da conversa. Eu recebi perguntas tipo, ai meu Deus, quando é que vai terminar? É sem fim essa bendita menopausa. Eu estou em menopausa há 20 anos. Obviamente, quando você lê essas perguntas, você percebe que existe um equívoco sobre o que é a menopausa. Então, vamos começar tentando definir o que é a menopausa e por que ela acontece?
Bom, a menopausa, ela é um marco, é uma data. Então, a partir do momento que a mulher, ela para de menstruar por uma queda hormonal importante, por um período de 1 ano, a gente considera que ela entrou na menopausa. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, elas ficam um período sem menstruar, 3, 4 meses, menstruam e acham que isso já é menopausa. Não. Nós, pelos conceitos dos grandes tratados, a menopausa é 1 ano sem apresentar nenhum tipo de fluxo menstrual. Então, pronto. A menopausa é essa ausência de menstruação por 1 ano. Isso. E o que é, então, o climatério? Então, o climatério é um período que envolve da menopausa em diante. Então, antes da menopausa, nós temos um período chamado da pré-menopausa, Uhum. que Pré-menopausa e perimenopausa, a mesma coisa? é a mesma coisa, tá? Então, a perimenopausa, a pré-menopausa, é um período marcado por algumas alterações hormonais muito impactantes. Então, quando nós estudamos a fisiologia hormonal, a gente consegue perceber que tem alguns hormônios que caem muito antes do que os outros. Então, o período que precede a menopausa é uma queda muito importante, por exemplo, da progesterona. Uhum. Então, a progesterona é o primeiro hormônio que cai bruscamente e, nesse período, a mulher fica num estado de predominância estrogênica, que seria o período pré-menopausa. Uhum. Então, primeiro cai, né, a progesterona e ela fica, não que o estrogênio esteja alto, muitas vezes ele não está alto, mas, na verdade, ele está predominando em relação à progesterona. E aí, isso começam os primeiros sintomas que as pessoas confundem como menopausa. Então, muitas mulheres, no período de predominância estrogênica, elas já começam a ter sintomas muito impactantes na qualidade de vida. E ela já apelida isso de menopausa. Eu já estou na menopausa. E não é. A predominância estrogênica, ela é a perimenopausa? Sim. Ela é uma perimenopausa. Existem algumas outras condições, por exemplo, usuária de pílula, que causam uma predominância estrogênica, mas não é natural, não é fisiológica. A predominância estrogênica é um processo fisiológico, todas as mulheres vão passar por isso. A quantidade de sintomas, se ela vai ter ou não, vai depender muito do estilo de vida que ela leva. Então, isso na nossa prática clínica é muito evidente. Tem pacientes que passam por todo esse processo e não apresentam nada de sintomas. E tem pacientes que logo com 35, 36 anos já começa a ter algum sintoma, que a gente está pegando muito essa mudança do padrão, sabe, Lilian? A gente está pegando mulheres mais jovens apresentando quedas hormonais muito importantes. Essas quedas são visualizáveis através de exames laboratoriais? Muitas vezes sim, tá? Mas a clínica, eu brinco que a clínica é soberana, né? O sintoma clínico é muito mais importante na definição de um diagnóstico do que o exame laboratorial. Mas muitas vezes as pacientes, porque o processo de envelhecimento, tanto para o homem e para a mulher, tanto faz o sexo, ele acontece numa característica que perdemos uma taxa de produção hormonal ao ano, todo ano. Isso, pelos estudos, mostram que, a partir dos 35, nós já temos uma queda anual nas nossas taxas hormonais. E quando a gente fala taxa hormonal, não necessariamente é só testosterona, progesterona e estrogênio. São todos, né? A tireoide, o GH, adrenal, né? Produzindo cortisol. A gente tem um descompasso muito importante nessa hierarquia hormonal. Então, a queda hormonal é fisiológica para todos a partir dos 35 anos. Então, perdemos aí uma taxa de pelo menos 1% ao ano de hormônios. Dependendo do estilo de vida que essa pessoa leva, tanto homem quanto mulher, essa taxa é muito mais acentuada, que é o que nós estamos percebendo na prática clínica. O porquê que as pessoas, cada vez mais jovens, estão tendo quedas hormonais muito importantes. E aí entra, né, o estilo de vida, sedentarismo, a má alimentação, um nível de estresse muito alto, presença abundante de disruptores endócrinos no nosso dia a dia. Mas então, essas causas, né, de modo de vida dela, influencia, mas e se ela mudar? Se ela isso reverte esse processo de queda? Reverte. E isso, pelos estudos, é muito nítido. A gente percebe que as pessoas que têm uma qualidade de vida, um estilo de vida melhor, ou seja, praticam atividade física, se alimentam de forma adequada. E quando a gente fala em alimentação, a gente aborda aí uma consciência alimentar. Então, não é só o que come, é a quantidade que come. Hoje, a gente trabalha o conceito de crononutrição, é o horário que come cada tipo de grupo alimentar. Então,
pacientes mulheres e homens que, por exemplo, conseguem ter um manejo do estresse de uma forma diferente. Né? É cruel esse manejo do O estresse. manejo do estresse é o pilar mais difícil de ser contornado para a gente melhorar a qualidade de vida. Porque a sociedade, como um todo, ela está sendo moldada baseado nesse estresse. Baseado nesse estresse, exatamente. Né? O trabalho, ou na família, e o tempo de tela. Cobranças, dependendo do país que se vive, né? Um grau de violência, de trânsito, de preocupações que, teoricamente, não era para ter. Então, se nós formos comparar nos países nórdicos, as mulheres passam pela menopausa assim, ó. Não fazem, às vezes, nenhum tipo, não necessitam um tratamento hormonal, não necessitam de grandes coisas para passar por esse processo. E por que aqui a gente tem, né, um impacto muito mais marcado no dia a dia, quando, né, a gente trabalha com saúde da mulher, o quanto o estilo de vida, preocupação, tabus, pressão social de corpo, de estética, de profissão. Que é muito grande, muito em grande. países latinos e no Brasil isso é evidenciado. Né? É muito. Então, a partir do momento que a mulher ela tem acesso a uma rede social, onde ela visualiza frequentemente padrões de beleza impostos, e ela olha aquilo com frequência, isso já vira um fator de estresse para ela. Porque eu não estou naquele padrão, porque eu não faço aquilo, porque eu não treino desse jeito, porque o meu abdômen não é daquele jeito. E isso já gera um estresse. Então, quando a gente vai abordar, a maioria das pessoas, elas já vêm assim, eu quero aquilo, eu quero. Eu falei, não, você já se enxergou como você é? Você já respeitou as suas características? Você já percebeu se o que aquela pessoa que você viu na rede social tem as mesmas dificuldades do dia a dia, familiar, profissional, que você leva? Então, hoje, nós temos que ter um filtro. Eu falo para os pacientes, vocês têm que ter um filtro, né? E tem muitas, Lilian, que eu falo, olha, para de acessar um pouco esse excesso de informação, esse excesso de padrões visuais. O que eu repito muito e o que eu ouço muito, porque sou ativa nas redes, é que não, mas eu filtro. Eu falo, amor, você não é peneira. Não, é muito difícil aquela informação que chega para você através do que você ouve e através do que você vê de forma sistemática, Sim. que você, através do seu cérebro, você consiga... Não, eu não vou ficar olhando. Por isso que eu bato tanto a questão do filtro. Exato. As pessoas usam muito filtro e o seu cérebro não vai ali em cima olhar qual filtro. Você acha que aquilo é a realidade. Aquela é a realidade, por mais que você racionalmente saiba que ali tem um filtro. Isso impacta a gente, né? Mas eu tô aqui me perguntando, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quando a gente está falando dessa queda hormonal e desse monte de sintoma que a gente tem. Porque eu tô na predominância estrogênica. Sim. Descobrimos, né? Sim. Isso, que estou na predominância estrogênica. E como é que eu descobri isso? Eu parei de dormir. Sim. Eu comecei a acordar no meio da madrugada. O nível de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas o meu nível de ansiedade, ele alcançou limites inimagináveis. E descobrimos a predominância estrogênica. Mas aí que tá. Essa predominância, essa queda hormonal, eu tô com 46 anos, gerou esses sintomas? Ou a vida estressante, com muito trabalho, com um estilo de vida que eu dei uma abandonada durante um tempo, apesar de estar treinando, mas eu tenho consciência que eu dei uma Sim. né? Geraram essa predominância estrogênica. É aquela resposta que não tem? É o ovo ou a galinha mesmo? Olha, na verdade, vamos pensar racionalmente. A queda hormonal iria ter. Se ela aconteceu com 46 ou ia acontecer com 48, aí que a gente tem que pensar se o seu estilo de vida não favoreceu isso ficar de uma forma mais intensa. Entendi. É a grande diferença que a gente brinca dos países nórdicos, das mulheres de lá que não sentem nada. Porque lá elas estão lá, elas não têm grandes preocupações, elas não têm violência. Não vai ser assaltada na esquina. Não tem essa coisa de rede social tão marcada igual aqui, né, na América Latina. Não é mesmo. E eu acredito que você já estava passando por um momento de queda hormonal de forma fisiológica. Natural. Porque naturalmente, independente do estilo de vida aí, todas as mulheres passam pelas quedas hormonais aí a partir dos 43, 44 Isso anos. Que eu ia te perguntar. Qual que é a data que naturalmente acontece? A média, a partir dos 40, 42 anos, já começam as quedas. Aí, a partir dos 45... Mais acentuadas, que você falou, começa lá com os 30 e pouco. Isso.
as mais acentuadas começam aí a partir dos 40, 42 anos. E muitas vezes, essas queixas... Qual que é a manifestação clínica disso? Muitas vezes, as pacientes chegam no consultório e elas falam, doutora, o meu ciclo está inteiramente bagunçado. Muitas vezes, a queixa pode ser apenas uma disfunção do ciclo menstrual. Elas ficam menstruadas, às vezes, com ciclos mais curtos. Então, ao invés de ser cada 28, 30 dias, elas começam a ter ciclos cada 23, 25 dias. Isso é um marco bem característico da queda da progesterona. Elas começam a notar que elas estão tendo um período pré-menstrual muito difícil, em termos de irritabilidade, em termos de insônia, em termos de retenção de líquido. Isso é verdade. A minha insônia... Aí, gente, vai virar uma consulta. É. Mas a minha insônia, e foi na nossa conversa que eu percebi isso, ela aumenta no período pré-menstrual. No período pré-menstrual. Então, a gente brinca que quando a paciente começa a ficar com uma TPM insuportável, provavelmente ela já está nessa presença aí das quedas hormonais e de uma queda de progesterona. Então, elas ficam tendo ciclos difíceis. Então, pode ver, quando a paciente começa a chegar, doutora, olha, meu ciclo tá bagunçado, eu fico irritada, eu perco a paciência com todo mundo, eu tenho vontade de ficar comendo coisa que eu geralmente não como. Então, uma dispersão do paladar, sabe? Aquela coisa de querer comer coisa gostosa e que também entra num ciclo vicioso, porque se a pessoa dorme mal, no dia seguinte ela fica mais ansiosa. Né? Então, aí que começa aquela coisa, né? O que começou primeiro? É uma bola de neve, uma coisa piora a outra, né? Mas sabe que uma coisa que eu percebo, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, que muitas mulheres vão ao médico com essas queixas todas. Fazem um exame. O exame não aponta que nada muito grave. Elas geralmente são encaminhadas para um psiquiatra e medicadas. Foi a nossa conversa. Olha, Lília, é um milagre. Você é uma das poucas que conseguiu... Exatamente. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou demonizando a necessidade de uma intervenção medicamentosa num processo de doença mental. Eu agradeço, inclusive, existir medicação para isso. Mas no caso de você não precisar, né? Por que isso acontece? É despreparo de alguns colegas? É a falta de escutar a mulher, da gente olhar aqui no olho, de ouvir o sofrimento dela? Por quê? Olha, Lilian, eu vou dar um relato da minha vivência. Tá. Né? Eu tenho experiência. A minha mãe é ginecologista há 48 anos. Meu avô era ginecologista, meu irmão é também. Então, nós temos, assim... 3 gerações dentro da ginecologia. E pudemos, assim, comparar a evolução, né? Da medicina na prática, do perfil da mulher, né? Porque eu converso muito com a minha mãe sobre isso. Eu falo, mãe, mas, poxa, na sua época tinha isso? Ela falou, filha, não tinha tanta coisa relacionada a isso, sabe? E eu falei, mas é porque não diagnosticava? Ou é porque realmente as mulheres tinham um estilo de vida diferente? E a gente fica nessa discussão constante. Mas eu percebo também que tem um excesso de... Eu brinco que quando tem muita coisa, acaba não tendo nada. Né? Então, o excesso de informação, o despreparo dos médicos, isso é uma coisa que na prática a gente acaba vendo, sabe? As pessoas hoje, assim, vão lá fazer um curso de final de semana e falam que é especialista em hormônio. Né? Então, isso virou uma coisa que a medicina foi por um caminho, né? Pelo menos aqui no Brasil, que é o que a gente avalia na prática, onde as pessoas estão... assim, simplificando algo que até hoje, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei. Então, assim, hormônio é uma coisa que quanto mais... Sério, eu já fui fazer curso fora, já fui atrás dos melhores hormonologistas do mundo para tentar entender o ciclo hormonal, fisiologia, ciclo do colesterol produzindo hormônio. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quão difícil é. E aí você pensa, poxa, aí você pega um médico despreparado. Ele vai seguir o básico, entendeu? Ele não vai ouvir a fundo. As pessoas não estão com paciência mais. Né? E outra coisa, eu acho que as pessoas estão despreparadas para se doar. Todo mundo que trabalha com saúde tem que estar preparado para se doar. Né? E a gente percebe que as pessoas não se envolvem mais. As pessoas não se colocam no lugar do próximo. Eu, desde pequena, ouço dos meus pais, né, médicos, falando assim, olha, sempre se coloca no lugar do próximo. Então, quando a paciente vier com uma dor, vier com uma queixa, vier com uma tristeza, com um luto, se coloca no lugar e tenta fazer o seu melhor. Então, eu não percebo isso muito na prática pelo relato de pacientes que chegam para nos procurar, entendeu? Então, eu acho que vem um pouco por aí. Porque também quem chega no seu consultório já está num lugar, e a gente precisa falar isso, de privilégio.
né? A gente sabe que, na realidade, no Brasil, no mundo também, essa questão da medicina, ela acaba privilegiando quem consegue, né? É Quem tem verdade. acesso. Mas eu vejo muitas mulheres reclamando e sofrendo. A minha dúvida também, eu não lembro da minha mãe reclamar da menopausa, Pois é. eu não lembro da minha avó, mas eu também se não sei, e também nem a gente vai discutir aqui, é só para julgar na mesa, para pensar, por isso que as aspas do ouso não saber tão abertas. Eu não sei também se era uma época em que a mulher não reclamava mesmo, que não era nem um direito, um lugar, e a vergonha, talvez, desse processo fosse maior do que qualquer outra coisa. A gente tem sintomas muito comuns do processo de perimenopausa, que é o fogacho, que é aquele calorão. E que aí que eu descobri que eu não tenho fogacho, que eu tenho calor de noite mesmo, porque a descrição é Sim, outra. é outra. É outra, é um calor que vem. Quer descrever pra gente? Porque tem muita mulher que tem dúvida se ela está sentindo fogacho. Tá. Eu achava que tinha e não tinha. O fogacho é um calor, assim, né? Pelo que é o que tem no livro e o que as pacientes relatam. Aham. Então, é um calor que vem subitamente, ela acorda por conta do calor, que ela tem que se, né, tirar a cobertor, às vezes tira até o pijama, acompanhado de alguma sudorese em alguma parte do corpo, então pode ser nas axilas, no rosto, e que passa, né? Depois de 3, 5 minutos, passa e vem um frio depois. Uhum. Então, essa é a descrição característica. Isso quando ele é noturno, né? Uhum. E tem pacientes que têm durante o dia. Então, assim, aquela paciente fala assim, doutora, eu tô no meio de uma reunião com um monte de pessoas, assim, né, meus chefes, e eu começo a ficar vermelha, com rubor facial, gotinhas escorrendo pelo meu rosto, e do mesmo jeito que veio, passa 5 minutos e ameniza. Então, essa é a característica mais marcante do fogacho. Ai, homens, vamos escutar isso, né, homens? Entender que a gente normalizar também essa conversa. Sim. Que é um constrangimento, e é muito relatado esse constrangimento de mulheres que têm Sim. fogacho. Eu fico com muita vergonha numa reunião. Não, eu estou na menopausa. Exato. Pronto. Exatamente. Mas, enfim, o fogacho, o cansaço, falta de libido, que a gente vai falar dela mais aqui, são sintomas clássicos dessa perimenopausa. Sim. Quanto tempo, em média, que dura esse processo de perimenopausa? E se depois da menopausa ele cessa? Acabou esses sintomas? Como é que é isso? Então, isso é muito variável. Depende de mulher para mulher. Então, tem pessoas que têm uns sintomas muito mais acentuados antes de parar realmente a menstruação. Aí, depois para e fica um ano ruim. E depois, né, o corpo se adapta a isso e não sente mais. E tem pacientes que ficam o período inteiro. Fica na perimenopausa, na menopausa e 5, 8, 10 anos pós-menopausa tendo sintomas. E isso é por causa da ausência do hormônio? Pela ausência do hormônio. Então, assim, o corpo é uma máquina que cada um tem o seu e cada um funciona de um jeito. Por isso que não adianta a gente querer copiar a tia que tá fazendo de um Exato, jeito. é o que eu falo, não adianta, não é o que deu certo com a amiga que vai dar certo com você. Então, a gente tem que hoje, cada vez mais, individualizar, né? É uma medicina individualizada. Então, para você, no momento que você tá agora, é isso. Pode ser que daqui 6 meses você esteja em outro momento. E aí, o tratamento de agora não vai servir. Entendeu? E por isso que é um acompanhamento mais próximo. É um acompanhamento que tem que ter essa troca entre o que a Essa paciente... intimidade. Essa intimidade, porque você tem que me falar, olha, isso melhorou, mas isso aqui ainda não. E aí, a gente vai direcionar o tratamento para o que você está sentindo no momento. Então, isso é muito variável. E é uma loucura, porque se a gente pensar, todo mundo já usou anticoncepcional. Ou já está com o DIU hormonal. E anticoncepcional nada mais é que uma interferência hormonal no seu ciclo natural. Exatamente. É tudo hormônio. Mas quando a gente começa a falar de reposição hormonal, que vai ajudar na qualidade de vida dessa mulher, vira um Nossa, vira né? um tabu. Veneno, Vira um absurdo. E foi a pergunta mais frequente. Isso tudo aqui que eu perguntei foi para a gente chegar nela, na reposição hormonal, que eu acho que é o tabu. E por isso que eu quis falar do anticoncepcional. Poxa, tem mulher que tomou hormônio a vida inteira. E aí, na hora que vai fazer reposição hormonal, é sugerida, ela não vou pôr hormônio no meu corpo. Meu bem, você já pôs sua vida inteira. Exatamente. Quando que é feita essa reposição? E tem um período em que ela precisa ser feita, que essa intervenção hormonal ela precisa acontecer para ser efetiva ou não? É freestyle. Então, isso é uma pergunta muito importante, Lilian, porque
existe um conceito chamado janela de oportunidade. Uhum. Então, todos os estudos de todas as linhas, né? Hoje a gente tem uma medicina tradicional, medicina funcional, medicina integrativa, enfim. É consenso de que existe uma janela de oportunidade de 10 anos, né? Da menopausa até 10 anos, para que inicie um tratamento de reposição hormonal. Uhum. Independente da via, independente do tipo de hormônio e tal. Outro consenso, que se você passar da janela de oportunidade, Era a minha pergunta. o que acontece? É mais prejudicial, em termos de risco cardiovascular, trombose, um monte de outros intercorrências, Aham. é muito mais prejudicial do que benéfico. Então, a mulher tem que estar muito atenta. Por quê? O tratamento é individualizado, como a gente disse. Uhum. Mas, quanto antes nós começarmos a tratar, menor a chance dela ter os sintomas mais intensos. Uhum. Então, o próprio tratamento da predominância estrogênica já é um início, né? A gente já começa já reposição. a proteger a mulher. E em todos os meus estudos de hormônio que eu fiz, algumas coisas me impactaram muito importante. Então, tem um professor que dava muita aula nesse curso que eu fiz, e ele é um belga chamado Thierry Hertog. É um cara fantástico, que mais estudou hormônio no mundo também, acho que é a 4ª geração de médicos de hormônio. Tem um tratado enorme, que é a coisa mais linda. E ele falava uma coisa que era muito importante, que me impactou, que foi o que me levou a aprofundar os meus estudos em hormônio, que foi o seguinte, ele falou uma vez numa aula: o maior crime que tem contra a mulher é ela viver sem o hormônio que ela deveria estar produzindo. Isso, assim, me impactou de uma forma muito importante, porque eu não dava tanto valor para isso. Essa foi uma. E a outra que ele falou foi o seguinte: que se o hormônio fosse perigoso e causasse câncer, essas coisas, os cânceres não começariam após as quedas hormonais. Então, assim, maior incidência de câncer de mama, pós-menopausa. Maior incidência de câncer de próstata, pós-menopausa, pós-andropausa, quedas hormonais de testosterona. Então, os cânceres começam quando o hormônio vai embora. E não quando você está com ele a seu favor. Aham. Então, o grande segredo é saber fazer uma boa triagem da paciente, é acompanhar, né? Não é dar e volta daqui 5 anos. Então, na hora que você faz um tratamento hormonal, num momento oportuno, de uma forma supervisionada e equilibrada, com baixa dosagem, onde você ajusta todos os pilares, qualquer pessoa tem inúmeros benefícios. O grande problema é que as pessoas fazem doses cavalares, formas erradas de administração, não preparam o paciente para receber o hormônio. Uhum. E é o que eu falo para todo mundo: hormônio é merecimento. É merecimento. Gostei da frase. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se a paciente não está fazendo uma atividade física, fazendo uma alimentação, que a gente brinca que é uma alimentação limpa, consciente... Com menos industrializado. Menos industrializados. Mais natural. Se ela não está fazendo nada para melhorar o sono, fazendo uma higiene do sono, se ela não está cuidando da saúde mental, eu vou dar hormônio para essa pessoa? Eu não dou. Por Quando quê? a gente teve a consulta... Eu falei para você. Você me falou. Porque existe um momento oportuno para entrar. Enquanto você estiver num nível de estresse muito alto, o estresse, ele é o maior disruptor endócrino que tem. Ele rouba todas as energias para isso. Então, na hora que você dá um hormônio, quando a paciente está no auge do estresse, ao invés dele agir a favor, ele vai para uma rota ruim. Uhum. E aí, 2 coisas podem acontecer. Efeitos ruins, né? Mesmo hormônio que é isomolecular, né? Que eles chamam de bioidêntico. Então, ela vai para uma rota errada, efeito colateral, e vem um sentimento de que o hormônio não funciona para mim. Uhum. Porque como não teve a ação que esperava, falou, esse hormônio não presta. Então, isso é muito importante a paciente ter consciência. O hormônio, ela tem que merecer receber o hormônio, ela tem que fazer a parte dela. Vai ter um esforço, né? Não Tem adianta. que ter, não adianta. Você tem que olhar para você. Não adianta, Você tem que se cuidar. Porque o hormônio sozinho não vai fazer milagre. Que hormônio que é reposto? É um só? Não. A gente geralmente trabalha com o estradiol, né, que é o estrogênio, a progesterona, e quando necessário, uma das queixas da paciente mais impactante é a questão sexual, a gente pode entrar com a testosterona também.
Que aí que é o tabu, né? Porque mulher não precisa gozar. Não, Então mas- aí você entra nesse tabu. Não se repõe testosterona para mulher. Não, isso é um absurdo. Então, assim, hoje, existe uma polêmica aí, né? Agora, todas as sociedades, na verdade, não é nenhuma novidade de que as sociedades contraindicam o uso de androgênios para fins estéticos. Isso aí já é de longa antigo. data. A questão é o uso abusivo, indiscriminado, sem critério, né? E sem controle, que é um absurdo. Mas uma das únicas indicações liberadas pelas sociedades de endócrino, de gineco, para o uso de testosterona é o desejo sexual hipoativo. São fatores, queixas sexuais da paciente. Então, nós temos autorização de, a partir do momento que essa paciente foi triada e ela tem indicação do uso, nós temos autorização de entrar com a testosterona para a gente tentar ajudar essa questão sexual da paciente. Porque precisa ser visto, e tem até outras perguntas aqui para frente a respeito da libido enfim, do prazer sexual, a gente precisa entender como uma esfera da vida é importante na qualidade de vida. Muito. Né? Ela é importante na qualidade de vida. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Essa reposição, então, ela só resolve sintoma ou ela tem outra função? Não, ela tem a função de um equilíbrio. A partir do momento que você consegue oferecer para a mulher níveis hormonais, onde ela vai suprir as funções vitais dela de forma adequada, ela vai ter inúmeros benefícios. Então, hoje, tem as indicações do uso da terapia hormonal. Né? Então, a indicação clássica, a principal que foi liberado e é universal, é a presença dos sintomas vasomotores. São os famosos fogachos. Então, isso é uma indicação já de terapia hormonal, se essa paciente preenche o critério para isso. Sintomas geniturinários, então aquela questão do ressecamento vaginal, de dor para ter relação sexual. Então, também é uma indicação de fazer o tratamento hormonal. Porque essa paciente, se ela não fizer, primeiro que a relação sexual vai ficar muito comprometida. E segundo que ela começa a ter outros problemas, como infecção urinária de repetição, infecções vaginais, pelo próprio ressecamento da pele da mucosa vaginal. Eu li, eu não sei se li ou se vi, um estudo associativo. Eu sei que são, em prática de evidência, é uma evidência baixa. Sim. Mas a associação da reposição hormonal com a proteção cerebral para Alzheimer. Então, tem alguns estudos, sim, que mostram proteção, né? Dentro da medicina funcional, eles usam muito isso. Lógico que não é uma indicação entrar com hormônio para proteger, prevenir demência, Alzheimer, nada disso. Mas que, na prática, a gente percebe que na hora que você começa a entrar com a modulação hormonal, a reposição hormonal, essa paciente melhora a parte cognitiva dela, é uma coisa que, na prática, a gente percebe muito. A minha pergunta era até nisso mesmo, que é para tratar sintoma, mas trata outras coisas, Sim, protege outros. Protege o osso, né? Outras indicações que é liberada para o uso de terapia hormonal é a proteção óssea, né? Prevenção de osteoporose. Então, nada mais, assim, cálcio, magnésio, condroitina, nada protege tanto o osso quanto a reposição hormonal. Então, todos os estudos mostram isso, é unânime. Então, proteção óssea, sintomas geniturinários, presença de fenômenos vasomotores, né, quando muito marcados. E aí entram inúmeras outras questões, né, porque é a pele, é o cabelo, é a disposição, é a feminilidade, né, o estradiol é o hormônio da mulher, é o hormônio que dá todas as características sexuais femininas. Então, a partir do momento que você entra com uma dose fisiológica, onde, né... O estradiol é o estrogênio. É o estrogênio. Onde a paciente vai usar de forma adequada, ela vai ter inúmeros benefícios. A pessoa que está na predominância estrogênica, ela usa o outro. A gente tem várias formas de tratar isso, depende de cada caso. O tanto que eu sei, o outro, e aponto, né? A progesterona. A progesterona. Uma das formas de tratar a predominância estrogênica, uma vez que ela é marcada pela queda da progesterona e não tanto pela produção aumento. excessiva de estradiol, a gente dar um pouquinho de progesterona na segunda fase do ciclo da mulher. Por quê? É na segunda fase que a gente tem o pico de progesterona, que a gente produz mais progesterona. Então, a partir do momento que você faz uma leve suplementação com uma progesterona micronizada na segunda fase do ciclo, muitas vezes ela já começa a ter uma melhora. E fica bem, né? Eu tenho pacientes tratando com progesterona na segunda fase do ciclo há 2 anos já e tá ótimo.
E aí que entra talvez num ciclo virtuoso, Uhum. que aí ela passa a dormir melhor, diminui a ansiedade dela, e já que a ansiedade, a falta de sono e o estresse são coisas que influenciam nessa queda hormonal, talvez até diminua, prolongue. Melhor, sim, e muitas vezes ela, né, vai entrar e vai chegando, né, vai parar de menstruar depois de 3, 4 anos, não sabemos, mas de uma forma suave, sem grandes impactos. E o que a gente quer é isso, que não seja um trauma na vida da mulher, sabe? A gente não quer que ela chegue falando assim, nossa, minha menopausa foi horrível. Que não seja Que aquela minha horror. descrição no início Exato. do nosso episódio aqui de sofrimento. Porque Exato. muita gente reclama de muitos sintomas de maneira muito sofrida. Sim. Eu tenho uma dúvida em relação à reposição. Aliás, daqui pra frente a gente vai falar disso aqui um monte. Que tive muito caso de câncer na família, né? Meu pai é o 17º de 18, meu pai morreu de câncer. Meus tios todos de câncer, um ou outro aí do coração, para fazer uma diferença. Tem para todos os gostos na família do meu pai. Tem também na família da minha mãe. Ou seja, eu tenho uma história de câncer na família. Uhum. Eu tenho, por causa disso, estou usando o meu exemplo, algum impedimento para essa reposição hormonal. O câncer, ele é impedimento. Todo mundo pode fazer reposição. Quem não pode, enfim. Então, a paciente tem que preencher os pré-requisitos, né? Pra gente saber se ela pode ou não receber a terapia de reposição hormonal. Uhum. Existem algumas contraindicações clássicas que, assim, são contraindicações absolutas. Ou seja, Ela não vai pode. poder fazer. Não vai poder fazer. Então, anota aí, gente. Olha, câncer de mama, quando a paciente teve Quando câncer a de paciente, mama, a mãe dela pode ter tido? a mãe pode ter tido. Ela não. só ela. Ela não. Tá. Então, câncer de mama, sangramentos uterinos anormais de causa desconhecida. Então, é uma paciente que está sangrando e você não sabe de onde vem esse sangramento. Não é hiperplasia endometrial, não é nada. A gente geralmente contraindica a reposição hormonal, tá? Outra contraindicação é fenômeno tromboembólico, quando a paciente teve trombose em qualquer momento da vida dela. Ah, mas quando eu tinha 30 anos eu tive uma trombose porque eu tomei pílula. Não importa. Já não interessa, ela não preenche quesito para receber terapia de reposição hormonal. Tem doenças hematológicas como a porfiria, tá? Que é uma doença hematológica, que também contraindica. E doença hepática ativa. Então, doenças de fígado ativa, uma hepatite aguda, uma lesão grave de fígado, né? De funcionamento hepático. Uma hepatite autoimune, por exemplo, contraindica também o uso de reposição hormonal. O resto, a gente vai ter que avaliar caso a caso. E avaliar se a paciente vai ter mais benefício do que risco. Então, por exemplo, uma paciente que está lá, ela é hipertensa, ela é cardiopata, descompensada e é diabética descompensada, eu não entro com reposição hormonal. Agora, não que essas doenças sejam contraindicadas, não são, mas elas têm que estar compensadas para poder receber. Talvez entra naquele seu merecimento. No merecimento. Também, então, né? Na hora que, igual é uma doença autoimune. A gente sabe que as doenças autoimunes, elas trabalham com períodos de melhora e períodos mais críticos. Então, eu não vou entrar com nada de reposição hormonal numa paciente que está em franca atividade da doença autoimune dela, porque eu posso piorar. Tem um tipo de tumor cerebral que eu não sei se é porque também está tendo tanto exame de rastreamento, mas que chama meningioma. É um tipo de tumor cerebral que a gente contraindica o uso de reposição hormonal, porque ele pode crescer com a reposição hormonal. Então, é uma contraindicação absoluta. Mas os outros é pesar e colocar numa balança. É risco-benefício. Ela não tem nenhuma contraindicação absoluta, ótimo. Vamos avaliar o resto. Isso aqui tá em dia, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, ela tem diabetes, mas tá compensado, ela tem hipertensão, mas é leve, e ela toma só uma classe de medicação e tá super controlada há mais de 5 anos. Não tem problema nenhum. Agora, se ela for uma paciente que tá lá, perfil metabólico alterado, insulina alta, tomando uma classe de medicações, assim, tipo, 5 classes de medicação. Aí não convém. Caso a caso, não tem jeito. Mas é bom a gente ter uma sinalização, porque muitas mulheres, olha, minha mãe teve câncer, então não posso fazer. Exato. Tem estudos, Lian, os grandes centros de estudo, né, do WHI, que é o maior estudo de câncer de mama que existe no mundo, que eles já têm estudos até em pacientes que tiveram câncer de mama e estão
né, tentando Uhum. fazer um estudo usando hormônio. É muito difícil fazer isso, por quê? Porque nenhuma paciente com câncer de mama quer ser cobaia de algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é Uhum. muito difícil randomizar e ter um estudo de qualidade com câncer. Mas parece, tem algumas prévias aí, de que mesmo o paciente, dependendo do tipo de câncer de mama, pode ter algum benefício com a reposição hormonal, desde que feita de forma adequada, tudo. Então, assim, lógico que não é para uma paciente... Exemplo, né? Se eu tivesse câncer de mama, eu não ia nem querer brincar de fazer reposição hormonal. Uhum. Mas é só para mostrar que não é aquele vilão, que todo mundo fala, meu Deus, eu vou fazer reposição hormonal e vou ter câncer. As pessoas têm uma relação de hormônio e câncer, né? Isso está errado, não é assim que funciona, né? A gente tem que tirar esse mito. Tem muito Desmistificar para gerar saúde. para gerar saúde. E não é que ninguém está usando hormônio para fins estéticos, jamais. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de hormônios para melhoria da qualidade de vida. Sabe, essa paciente, essa mulher precisa dormir. E eu né? sou aqui, você sabe disso, eu sou a Sim. encarnação, que eu não estava dormindo. Quem me acompanha nas redes Sim. sociais me viu falando disso mais de uma vez. E atividade física regular, meditação, tentando controlar a Sim. alimentação, que é o lugar que eu tava, que eu Sim. tô mais escorregando. Sim. E não dorme, e não Sim. durmo. E aí, é o que eu falo, né? Na hora que você ajusta todos os pilares do seu estilo de vida, o que acontece? A gente precisa usar muito pouco hormônio, a gente pode postergar o uso dele. Então, tem pacientes que na hora que você fala assim, olha, tudo bem, a gente vai fazer a sua reposição hormonal, mas antes, 2 meses antes, eu quero fazer um ajuste na sua alimentação, quero que você comece a fazer uma atividade física, aquela que couber na sua rotina. Eu não vou falar para ela, ó, vai fazer musculação. Todo mundo sabe que a musculação é ótima, é a nossa poupança, só que e se não cabe nela, na vida dela? Se ela não gosta, se ela não tem recurso para isso. Então, ela tem que fazer aquilo que caiba na vida dela. Faz o bom. O ótimo a gente busca, mas faz o bom. Exatamente. Sabe, coloca um tênis e sai para andar. Já é alguma coisa, né? Então, é o não sedentarismo. Uhum. Então, se ela se alimenta bem, se a gente consegue corrigir esses pilares todos, a gente, né, entra com uma higiene do sono. Muitas vezes, a gente faz uma higiene do sono, o paciente já começa a melhorar. Muitas vezes, a gente faz uma suplementação, né, dos valores das vitaminas que estão muito baixos. A gente pega paciente, assim, com ferro lá no chão, com B12 lá no chão, né, pelo uso, às vezes, crônico aí de remédios para o estômago, pílula, que a gente sabe que diminui aí o turnover da vitamina B, do complexo B todo. Então, na hora que você faz um adubo e ajusta alguns pilares, ela volta em 2 meses, às vezes a gente nem precisa fazer, entendeu? Então, isso que tem que ficar de mensagem, né? É que vai ser usado o hormônio quando realmente ele for, né? Quando a gente achar que todos os sintomas vão melhorar em uso dele. E esse negócio do bioidêntico, você falou lá do isomolecular, que é o iso... É isomolecular. Isomolecular, que é o bioidêntico. Isso. O que é ele? Por que ele é mais seguro? Como é que eu sei que me foi receitado um bioidêntico? Olha, existe aí uma polêmica em cima dos hormônios bioidênticos. Então, assim, na verdade, o hormônio bioidêntico, ele chama bioidêntico porque ele tem uma molécula que é praticamente igual à molécula do hormônio que nós produzimos. Então, a gente sabe que os nossos hormônios, eles são mensageiros e eles agem através de uma reação de chave e fechadura. Uhum. Então, quando você procura repor alguma coisa, você tem que tentar repor da forma mais fisiológica possível. E daí que surgiu a ideia de fazer o hormônio, né? De lançar um hormônio bioidêntico. Ele tem uma molécula que ele encaixa exatamente igual o seu hormônio. Já tem no mercado há muito tempo, né? Não foi assim, não é só algo da indústria de manipulação. Uhum. As indústrias farmacêuticas já têm hormônios bioidênticos há muito tempo. A própria levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, ela é bioidêntica. Ela tem uma molécula exatamente igual a que a gente produz. Sintético por sintético, todos são, porque eles são manipulados, eles são feitos, né? Sim. E a diferença maior do hormônio isomolecular é que, geralmente, a matéria-prima utilizada é natural, vem de plantas, né? Tem origem até em algumas raízes, como o inhame. Então, a matéria-prima é mais natural do hormônio isomolecular. E não necessariamente ele tem que ser manipulado. Ele tem ele tem na indústria farmacêutica já, também na farmácia comum. Inclusive para a reposição hormonal nossa? Sim, inclusive para a reposição hormonal nossa. O que muda de manipular ou não é que muitas vezes você pode colocar uma quantidade que você quer,
no pump, né? No hormônio, aí vai, se você vai usar em gel, você pode colocar a quantidade que você quer para aquele paciente. Individualizar. Individualizar. Ao passo que, se você for comprar pronto, você vai ter que ajustar a dose para aquele paciente com aquele recurso que você tem pronto na farmácia. Entendi. Entendeu? Mas é isso. Então, assim, existem inúmeras formas de dar o hormônio. O que muda é o tipo de hormônio e a via de administração. Então, você pode dar por boca, você pode dar em gel, você pode dar em adesivo, você pode dar em creme vaginal, você pode dar em injeção, você pode colocar em via de implante subcutâneo. É tudo hormônio. O que muda é o tipo e a via de administração. E aí tem que ser individualizado para ver qual é o perfil daquela paciente. O que se encaixa para ela. Mas não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pinta. Não Que a é. gente pinta, eu falo a gente porque já Lógico. já ouvi tanto a respeito desse assunto. Exatamente. E esses hormônios, essa reposição atua diretamente nessa questão da libido? Que é uma das reclamações que chegam, né? Olha. Eu não quero mais transar e tem uma diferença, libido e a secura vaginal, Isso. né? Por que a libido vai embora? Porque eu sempre associei a libido muito a uma questão também da cabeça. Mas é isso, mas você não está errada, né? Porque a libido, ela é multifatorial. Porque assim, se a libido fosse só hormônio, a nossa vida de ginecologista estaria resolvida. Muitas vezes você dá a reposição hormonal e a paciente não melhora a libido. Então, daí vem a ideia de que a libido ela é multifatorial. Então, assim, o hormônio é importante? É importante. A gente tem uma queda de libido ao longo dos anos aí? Tem. Graças a Deus, né, gente? Porque imagina se a gente com 50, 60, com a libido de 18. É. Não há uma coluna que aguenta. Então, é fisiológico, né? Então, assim, o que não pode é acontecer, Lilian, o que acontece muitas vezes. A paciente chega no consultório e fala, doutora, é libido zero, tipo, é negativa. Então, aí, você acaba avaliando toda essa questão, avalia o contexto, vê como que tá a relação, porque também, assim, é uma idade onde os relacionamentos já estão um pouco desgastados também, né? É uma relação aí, tem paciente casada aí há 20, 30 anos, e eu falo, olha, tem que se reinventar, né? Tem que estimular, tem que, sabe, fazer acontecer, tem que fazer um romantismo. Porque também favorece. Uma coisa é você não ter Tem libido... que transar, na verdade. Exatamente. Porque se não tem vontade de transar, se você não transa. Exatamente. E aí, todas as mulheres de 50, 60 que viram eu brincando, ai, a coluna não aguenta. Não aguenta, a gente treina, foi uma brincadeira, tá? Eu já vou voltar aqui, porque eu sei que vai, que absurdo. Eu falei, não, a gente pode tudo, a gente quer tudo, mas existe naturalmente uma queda mesmo. Mas o sexo, eu tenho 21 anos de casada. Uhum. E aí, o que eu percebi ao longo da minha vida é que transando é que você quer transar. Exato. Se você não transa, você não quer. Exato. Quanto menos você faz, menos desejo vai ter, menos vontade vai ter, né? Então, assim, a famosa preguiça, né? A paciente fala, eu cheguei no final do dia, tô cansada, fui buscar minha filha, não sei o quê, trabalhei, voltei, fiz comida, jantei, não sei o quê. Chega à noite, ela quer dormir. Eu tenho uma dica que eu dei, não é uma dica que eu já fazia em casa, mas tem uma autora que escreveu a respeito disso, que é você transar com hora marcada. Ai, mas perde a espontaneidade. Gente, eu já não tenho espontaneidade na minha vida. Eu tenho 2 filhos, trabalho, eu faço as coisas. Então, eu tenho um horário. E aí, aquele dia é um compromisso. Tá certíssima. E isso, eu fiz um curso de sexualidade com uma amiga minha que é sexóloga, que chama Carol Ambrogini, e ela falou, ó, tem que agendar. E aí você fica igual adolescente, aí vai chegar o dia. Aí é sexta-feira, sexta é o dia de eu sair. Então você vai lá, você se arruma, você sabe, faz acontecer. Então, assim, é aquilo que eu falo, quando a paciente faz tudo isso, e aí eu percebo que realmente nada funciona, a gente pensa numa reposição. Mas é aquilo que eu falo, ó, não vai querer ter libido numa segunda-feira cansativa, que você trabalhou, buscou o filho, veio, fez jantar, voltou, tá exausta. Agora, se você fala, não, eu já sei que é de sexta, vai chegando sexta, você já vai trabalhando na sua cabeça, né? A nossa mente é aquilo, né? A neuroplasticidade está aí para mostrar que aquilo que você mentaliza, você faz. Então, você já começa Organiza, lá né? para quarta, quinta-feira, mentalizar. Não, tá chegando, vou me preparar para isso. E não é errado. Então, vou fazer o que você fez. Isso é maravilhoso. É uma dica Há incrível. anos, transo Você com hora fala assim, marcada. olha, tal dia é o dia de vocês. E isso não tira a possibilidade de você transar outros dias. Também Pelo não. contrário, o que eu percebo é que, como eu sei que transo aquele tema, que eu também não vou contar que não. Aí é um pouquinho de...
Eu vou transar aquele dia. Eu percebo que me desobriga. Muitas mulheres acham que é uma obrigação, vivem essa relação com o sexo de Sim. obrigação. Exato. Eu me sinto à vontade, eu transo outros dias muito mais do que se você ficar freestyle. Exatamente. E outra coisa que eu vou falar também pra mulherada, que elas precisam, e cada vez eu descubro que as mulheres não fazem, que é se tocar, se Exato, se entender, conhecer. se conhecer, olhar pro seu corpo, pensar em sexo. Uhum. Que também o hormônio não E- vai solucionar tudo. Exato. E, inclusive, ler alguns contos, né? Sabe, tem que Pensar em pensar sexo. em sexo, né? Porque tem muita. É uma sociedade onde a gente. Tem um lado machista, né? Então, como a gente é criado, muitas vezes, como se fosse errado pensar em sexo. Ai, meu Deus, ver um filme desse, ver um filme, ler um conto erótico, uma coisa desse tipo. Muitas mulheres, quando você começa a abordar isso, não, doutora, pelo amor de Deus, eu não faço isso. Pra ver 50 tons de cinza, a gente já ajuda. Então, e aí, Soft porn. são coisas que eu aprendi, e para você ter ideia, durante a residência de ginecologia e obstetrícia, a gente aprende muito pouco sobre isso. Uhum. Então, a maioria dos ginecologistas não estão aptos a lidar com a sexualidade. Muitos deles nem perguntam sobre a relação, sobre isso. Se a paciente não falar, tem muitos ginecologistas que falam assim, eu atendo o paciente e falo assim, doutora, nunca meu outro ginecologista me perguntou sobre isso. Eu falei, não, mas eu quero saber quantas vezes você tem relação, se você tem orgasmo, como que tá a libido, sabe? E ela falou, doutora, eu fiquei anos num ginecologista que nunca me perguntou sobre isso. E aí, por quê? Porque também a nossa formação não favorece isso. Então, essa minha amiga, que é incrível, inclusive, pode chamar ela um dia para um bate-papo. Opa, já passa aí. E ela montou um serviço lá na Escola Paulista, chamado Projeto Afrodite, que é a sexualidade na terceira idade. Então, é um ambulatório incrível sobre Já isso. anotei aqui. Então, tem fisioterapeuta que ensina a mulher a ter consciência perineal. As pacientes não têm conexão do cérebro com o períneo. E quando você vai falar isso, elas falam, não, mas você já se tocou? Não, nunca. Então, tem fisioterapeuta, tem psicóloga, tem assistente social, tem, sabe? É aberto ao público? É aberto ao público, é Olha, do gente, SUS. já fica uma dica do aqui, SUS. o Projeto Projeto Afrodite, na aonde que é? Unifesp. Na Unifesp. E aí, é um projeto maravilhoso, que tem aí mais de 10 anos, e é onde eu tive um pouco de contato com essa questão, né? Mas a maioria dos serviços de residência de ginecologia nem aborda esse assunto. Então, o que acontece? Se o médico não é capacitado para isso, como que ele vai ajudar? É verdade. Né? E é muito importante a gente falar a respeito desse assunto, que é até uma questão de autoestima feminina. Você se sentir, sentindo prazer, sentindo seu corpo, dona desse corpo. Exato. E que na maturidade o sexo é uma realidade possível para você. E a felicidade do sexo, né? Na maturidade. Sim. Não, teve uma vez que me chamaram para dar uma entrevista sobre os benefícios do sexo. Então, assim, nem eu sabia todos os benefícios quando eu fui estudar. E assim, melhora a atrofia vaginal, melhora a vascularização da vagina, diminui a chance de ter que ficar tendo lesões, né, por fissuras, melhora a saúde mental, libera ocitocina. Então, assim, tem inúmeros benefícios. Eu tenho uma outra perguntinha antes da gente passar para o próximo bloco, acho que vai ser bacana a gente abordar isso aqui. E uma mulher que não pode fazer a reposição hormonal? Existe alguma coisa que pode ajudar ela? Então. Além das mudanças Então, de qualidade, de estilo de vida. Então, a primeira coisa é isso, é ajustar os pilares do estilo de vida. Uhum. Já vai ajudar bastante. Existem técnicas que, inclusive, a OMS reconhece como complementares e que ajudam muito. Eu trabalho bastante com isso lá na clínica, que é a questão da medicina chinesa, acupuntura. Então, para fogacho, a acupuntura melhora demais. Né? Então, a gente... Como complementar. Como complementar. Então, a acupuntura melhora muito. A questão da atrofia e do ressecamento vaginal, existem aí sérums vaginais, lubrificantes, reparadores, que ajudam bastante. Hoje, existe a questão do tratamento a laser. Era a minha pergunta. Né? Aqui. O laser vaginal para estímulo de produção de colágeno é muito legal. É o que eu falo para todo mundo. Vocês fazem no rosto e não faz lá embaixo. É a mesma coisa, um tratamento dermatológico praticamente. Porque a gente faz no rosto, por quê? Porque tá todo mundo vendo. Agora, lá usa e ninguém protege.
né? A própria fisioterapia ajuda, né? Os exercícios perineais ajudam na melhora do trofismo, Uhum. na musculatura do assoalho pélvico. Então, isso é muito Mas importante. isso é bom para todo mundo fazer, né? Exato. E aí entra a linha também, linha dos fitoterápicos, né? Então, os derivados da soja, né? As isoflavonas, alguns adaptógenos, como a maca peruana, que está saindo aí agora bastante estudo. Então, assim, tem o que fazer. O mais importante é a paciente saber que não é porque ela também... eu tive um câncer de mama, então eu não posso fazer reposição hormonal. Uhum. Não é se acomodar e ficar sem fazer nada. Existe muita coisa a ser feita. E que é autorizado e que é liberado. Ainda bem. Ainda que bem. que existem caminhos pra gente, né? Essa melhora Sim. e pra ter qualidade de vida, que é o que eu Exatamente. busco, acima de qualquer coisa, a qualidade de vida. Sim. A gente vai entrar numa fase agora que eu coloco algumas perguntas que eles me mandaram. São perguntas pequenas, eu abri a caixinha no Instagram, então é aquelas, sabe? Aquelas pequenininhas. E são muitas, eu vou ficar aqui umas 2 ou 3, até porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Eu sei que vocês ouviriam a gente por 3 horas, mas não, vai ser o menorzinho para ficar com um gostinho de um próximo. Sim. Menopausa precoce. Precisa de reposição. Há reposição para menopausa precoce quando ela é considerada precoce? Então, sim. Geralmente, uma menopausa abaixo dos 40 anos é recomendado o tratamento. Até porque essa paciente que tem menopausa precoce, ela tem maior risco cardiovascular, metabólico ao longo da vida dela. E tem estudos mostrando que tem maior risco de morte precoce. Então, assim, menopausa precoce é uma das indicações reais, absolutas de reposição hormonal. Escape de urina, ele é comum nesse processo? Então, ele é comum porque o que dá o trofismo da mucosa vaginal é o hormônio, é o estradiol. Então, quando o estradiol vai embora, o estrogênio, o que acontece? Você falta energia celular na mucosa vaginal. Então, o que acontece? É tudo músculo. Igual você fortalece o braço, a perna, ninguém fortalece o assoalho pélvico, que é pura musculatura. Então, é muito comum no hipoestrogenismo, que é uma fase muito marcada da menopausa, você ter as incontinências, você apresentar incontinência urinária. E aí, fisioterapia, Ajuda cirurgia. bastante. Estudar o tipo de incontinência. Ou a gente tem uma incontinência porque a bexiga tá flácida, caída, né? Que Fora aí é do lugar. cirúrgico. E aí, o tratamento é uma correção cirúrgica. Ou você pode ter uma incontinência urinária porque o músculo da bexiga está disfuncional por hipoestrogenismo e ele fica contraindo fora do período. E aí, você acaba perdendo a urina. Então, fisioterapia vai ajudar em todos os casos. Tanto no desforço, porque a bexiga está mais deficiente na musculatura, quanto na hiperatividade do músculo da bexiga. E ganha de massa muscular depois dos 40. É muito mais Performance. difícil. Muito mais difícil. Justamente porque, diante das quedas hormonais, o que acontece? O ganho de massa muscular, ele depende da ação hormonal, né? Só que também, o que acontece? Se você faz um treino otimizado, né? Você vai lá, você pega um personal que entenda do assunto e faz uma musculação legal, trabalhando as variáveis, trabalhando a intensidade, tudo isso, você naturalmente aumenta a sua taxa de testosterona e de GH. Eu vi isso, eu particularmente vi isso acontecer comigo. Então, quando você faz um treino muito bom e orientado de preferência, você consegue ter uma melhora na sua taxa hormonal espontaneamente pelo exercício, e aí você entra num ciclo positivo. É mais difícil, mas não é uma coisa que não é impossível. E hoje a gente tem muito profissional que consegue fazer um treino mais em conta à distância. Consegue. E aí não é ruim, eu quero deixar isso muito claro. Eu faço o personal à distância, porque é um profissional que eu confio, ele está em outra cidade e funciona muito bem. Corrige as minhas posições, muda o meu treino, tem uma periodização. Sim. Eu acho que é o que é importante. Isso é importante. E aí você começa a ter os benefícios, né? Da produção hormonal diante do exercício de resistência muscular. Nós vamos agora para a dica que eu te pedi. De livro? De livro, de série, que é o Vale a Pena. Eu chamo de Vale a Pena por quê? Porque a gente vai muitas vezes em um livro que não é bom, numa série, a gente não tá sem tempo, né? É verdade. Sem tempo, irmão. Então, vale a pena, é a dica que vale a pena. Eu vou dar minha dica, que tá aqui. Enquanto você pensa na sua, cadê, gente? Tá aqui. Que é o livro da Miriam Goldenberg, A Arte de Gozar, Amor, Sexo
E que Tesão na legal. Maturidade. É um livro bem bacana, eu gosto muito da Miriam. Ela escreve e fala muito apropriadamente sobre Sim. essa nossa maturidade. E também num perfil que eu gosto demais, que é a Cláudia Arruda, que chama Cool 50, que fala da nossa maturidade. Agora vai. Olha, o meu livro, assim, de cabeceira, que foi um divisor de águas para mim, é o da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, eu acho que esse livro, ele não só para mulheres, eu acho que para qualquer pessoa, né? Ele traz uma mensagem muito linda da questão da vulnerabilidade. E eu acho que, assim, vale a pena toda hora. Eu li 3 vezes, grifando, e aí, vira e mexe, eu tenho que voltar lá para conseguir, né, colocar em prática aquilo essa mensagem que ela E passa. tem o TED e tem agora ela no Sim, Netflix. eu vi. Ela é muito maravilhosa. Ela é E é fantástica. totalmente baseada em ciência. No estudo dela, ela é incrível. Exatamente. Então, nós vamos ativar agora a parte de brincadeira. Me perdoa, eu sei que a doutora é séria, mas a gente vai ativar o arquétipo Marília Gabriela. É quando eu vou fazer o bate-bola, o jogo rápido, É. pra fazer aquela brincadeirinha Ai, de meu eu te Deus. falo, pergunto uma coisa, você me responde o que vier na sua cabeça. Um medo, Medo da violência. uma alegria, Meus filhos. um ranço, Injustiça. maior arrependimento, Maior arrependimento. Acho que não ter ido para fora. sinto falta de... Das minhas amigas da faculdade. Se não fosse, seria... Olha, se eu não fosse médica, eu acho que eu seria aeromoça. Sempre quis. Carla por Carla. Carla por Carla. Olha, eu sou uma pessoa extremamente simples, extremamente determinada e que vai em busca das respostas que minha profissão me exige. Uma frase para terminar, um texto, uma poesia. Olha, a frase que eu mais falo para meus pacientes é a da não vitimização. Então, a gente não pode se vitimizar diante das dificuldades. A gente tem que ir atrás e resolver aquilo que está, né, nos atrapalhando. Enfrentamento, né? Enfrentamento. Enfrentamento. Doutora Carla, eu não sei nem como agradecer. Eu sei que a sua agenda é uma loucura. Tem 2 filhos, 2, né? 2. 2 filhos lindos. Muito obrigada. Eu sei que a nossa conversa aqui, ela começou e colocou muita informação para as mulheres e que vai levar essa informação adiante, que elas vão levar para os médicos, para outras mulheres. Isso aqui é o início de um processo que vai se desdobrar, é isso que eu acredito. E é por isso que eu estou aqui tentando fazer um podcast que leva informação de qualidade para nós, mulheres. E eu não tenho como te agradecer essa disponibilidade, esse carinho por ter vindo aqui. Muito obrigada, foi incrível. Eu tenho certeza assim, que todo mundo vai amar. Muito, muito obrigada. Imagina. Como é que a gente te acha? Olha, temos o Instagram da nossa clínica, que costumamos colocar bastante informação sobre tudo de saúde, chama @Clínica Delácio. Delácio, é com C, tá, gente? SC. Delácio, SC. Isso. Delácio. Melhor do que o seu só. E tem o meu também, que tem bastante informação do dia a dia, de uma médica. É um mix. É um mix, que é a doutora Carla Delácio Doutora Lopes. Carla Delácio Lopes. Tem mais alguma coisa, um curso, um trem que quer falar? Não, é isso. Só o Instagram, a gente te acha lá e te manda, pode te mandar as perguntas? Pode, claro. Olha, eu sempre respondo, sabe? É verdade. Isso é uma joia. Porque eu Que tenho... hora? De meia-noite às Eu 6? acho que eu tenho um toque. Eu acho que na hora que eu recebo uma mensagem, eu preciso responder. Porque aquela pessoa tá me chamando porque ela precisa. Olha o que Então, você tá falando eu- aqui. Olha esse compromisso. Às vezes eu nem olho pra não ver que tem, né? Porque às vezes eu não tô com muito tempo, eu falo, eu não vou olhar porque eu sei que olhar, vou ter que responder e aí eu vou ficar muito tempo aqui. Mas à medida do possível, a gente sempre responde. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Gente, né? Agora vocês já sabem. Like, segue a gente nos streamings, me segue lá nas redes sociais, @LilianSá. Manda esse bate-papo leve, solto, com as dúvidas que eu sei que permeiam a cabeça de muitas mulheres para outras mulheres. E assim a gente faz um coletivo, uma comunidade de gente que não sabe, mas quer saber, que ousa ter dúvida e com isso gera mais conhecimento para si e para os outros. Um beijo e até a próxima. Ouse Não Saber é uma idealização de Lilian Sá, com planejamento estratégico feito pela Lilian junto com a Wish Propaganda. A curadoria, o roteiro e a apresentação é da Lilian Sá. A identidade visual, a pré, a pós e a produção foi da Wish Propaganda.